Bom, gente, trago aqui mais uma notícia para vocês, agora para falar que o governo criticava bastante a oposição por criticar a reforma da Previdência, porém, mas não apresentava uma proposta paralela que alcançasse números parecidos à reforma da Previdência com sua possível aprovação. Porém, em reunião hoje na Comissão dos Direitos Humanos, apresentaram justamente uma proposta, que no caso é a da tributação de grandes empresas, que inclusive era uma proposta que o presidente conhecia bastante antes, na época que era deputado, quando foi contrário a uma reforma da Previdência e, inclusive, apresentando esta proposta, citando, no caso, esta proposta da tributação de grandes empresas, que na época o presidente tinha criticado bastante a reforma do então presidente Michel Temer, que, porém, era muito mais branda do que esta proposta de reforma da Previdência apresentada pela sua equipe econômica do governo atual. E bom, gente, a Comissão dos Direitos Humanos apresentaram esses dados desta proposta de tributação das grandes empresas, que no caso alcançaria um valor de aproximadamente 9 trilhões em 34 anos. Ou seja, se nós fizermos uma divisão, nós chegaremos a um número de 3 trilhões de economia em 11 anos e 4 meses. Ou seja, a proposta de reforma da Previdência, com sua possível aprovação, alcançaria um montante de 1 trilhão e 10 anos, sendo que a tributação das grandes empresas, proposta pela uma sugestão, no caso, da Comissão dos Direitos Humanos, chegaria a 3 vezes mais em um tempo de 1 ano e 4 meses a mais. Ou seja, seria num tempo maior, obviamente, porém com 3 trilhões, 3 vezes a mais do que o prometido pela reforma da Previdência. E, obviamente, o mais importante de tudo, que a população mais espera, que é uma proposta que não atinge, que não sacrifica os menos favorecidos e os funcionários públicos, como é o caso de alguns pontos da reforma da Previdência. Como, por exemplo, podemos voltar a citar que uma tributação das grandes empresas não precisaria cortar uma pensão por morte pela metade e mais 10% por dependente, ou seja, isso sem considerar ainda que o pensionista também terá que contribuir para a Previdência. Sim, com a possível aprovação da reforma, os pensionistas também terão que contribuir para a Previdência, ou seja, que é outro ponto impopular da reforma da Previdência, onde teremos que contribuir tanto em serviço, como depois em nossas aposentadorias, e quando viermos a falecer, os nossos pensionistas também contribuirão para a Previdência Social, ou seja, a tal da contribuição eterna. Isso sem falar que também, com a tributação de grandes empresas, também os professores não precisarão ter um tempo de contribuição de 30 anos, o que é muito elevado devido à sua estrutura de trabalho, e também uma idade mínima de 60 anos, também devido à estrutura e à remuneração dos próprios professores, que merecem sim melhorias devido à sua grande importância para a nação, pois sabemos que a educação é um dos grandes pilares de um país, inclusive informação essa confirmada pelo secretário da própria Previdência, dizendo que a remuneração e também a estrutura de trabalho dos professores está longe da merecida. Ou seja, também temos vários outros pontos da reforma da Previdência, como por exemplo o auxílio-doença, onde um trabalhador que contribuir menos de 5 anos receberá o mínimo do salário mínimo ao precisar requerer ao auxílio-doença, e também um trabalhador, um funcionário que precisar requerer auxílio-doença e tiver contribuído menos de 20 anos, ou seja, podemos dar o exemplo de 15, 14, 13 anos de contribuição, que já é bastante tempo de contribuição para a Previdência Social, também não receberá o seu salário de forma integral e apenas uma porcentagem dele. Ou seja, juntando todas essas informações, nós temos com essa sugestão da Comissão dos Direitos Humanos uma tributação das grandes empresas, sendo que o Brasil hoje ele cobra apenas 1% de suas dívidas, ou seja, 99% passa batido. Ele cobra apenas 1% dos devedores. Ou seja, sendo assim, com essa sugestão, economizaria em mais ou menos 11 anos e 4 meses um valor de 3 trilhões de reais, sem sacrificar os trabalhadores menos favorecidos e os funcionários públicos. Já a reforma da Previdência, em 10 anos, em 1 ano e 4 meses a menos, apenas economizaria o valor de apenas 1 trilhão, ou seja, 1/3 do que economizaria com a tributação das grandes empresas, porém, com todos esses pontos impopulares na reforma da Previdência, que caso seja aprovada do jeito que resultará em apenas, mais uma vez, o governo despencar em popularidade, pois já tivemos o dado em que o governo, no seu início de mandato, apenas com a apresentação da reforma da Previdência, com o texto na íntegra, despencou em 15% de popularidade.
Bom, gente, deixarei o vídeo dos membros da Comissão dos Direitos Humanos falando sobre o assunto. Peço que curtem o vídeo. Se gostarem, compartilhem com seus amigos para que eles possam ter conhecimento sobre todos esses assuntos e até o próximo vídeo. 2005 a 2018, a DRU retirou da Seguridade Social, senador Paim, 61 bilhões na média anual. 61 bilhões. Quanto? De 2005 a 2018. 61 bilhões na média em valores correntes e 84 bilhões em valores atualizados pelo INPC. A sonegação ela é decorrência de uma posição do Estado. Se a gente enfraquece a fiscalização, se a gente não corta orçamento, não investe em tecnologia, evidentemente que você vai ter um Estado mais leniente, mais brando, e o comportamento do contribuinte, ele naturalmente ele vai tender a se defender. Qual é a economia disso, qual é o custo disso para a sociedade? Eu tive com os colegas do Chile conversando a respeito disso. No Chile, de 1981, senador, a 2015, isso representou 136% do PIB, um custo de transição. Bom, só fazendo uma simulação, só fazendo uma projeção, obviamente não vai ser esse número, mas fazendo uma projeção para o Brasil, isso daria em torno de 9 trilhões de reais, em 34 anos. É no Brasil. Aqui compensa sonegar. Senador Paulo Paim, um lugar onde a gente cobra 1% da dívida, só 1% do que se tem de estoque de dívida, meu amigo, isso é um paraíso fiscal para sonegador, para fraudador, para bandido, para aqueles que fazem concorrência desleal. Isso que nós temos uma reforma tributária e tributar o emprego, olha, os constituintes perceberam isso. O que o constituinte fez? Nós sabíamos que com o passar dos anos ia vir automação, né, cibernética, enfim, altas tecnologias, e o desemprego, esse manual, ia diminuindo, como está diminuindo, né? Estamos aí numa verdadeira revolução do alto nível da tecnologia que é hoje no Brasil. O que a gente fez? Em vez de tributar a folha, nós botamos tributação sobre lucro, sobre faturamento, jogos lotéricos. Digo, olha, eu sou totalmente a tirar a tributação sobre a folha, mas vamos botar uma tributação decente sobre lucro e faturamento.